Oi meninas, vamos florescer? Eu sou a Manuela Vidal Eu sou Eli Silveira. e juntas nós somos O Pode Florescer Agora. um espaço pensado para termos conversas transformadoras. Hoje nós vamos falar sobre autoestima e a sua conexão com a imagem. A imagem que a gente vê no espelho e a imagem que a gente também vê nas fotos editadas e amplamente difundidas nas redes sociais e que nos tornam vulneráveis à aprovação externa. No mundo onde a beleza é um valor e o padrão de beleza é fixado num patamar irreal e insustentável, como não se tornar obcecada pela aparência física? Como aceitar os sinais de envelhecimento? E como dosar os procedimentos estéticos com uma perfeição que ela é inalcançável? Para isso, a gente vai conversar novamente com a psicóloga doutora Ângela Andrade, psicoterapeuta, pós-doutora em Psicologia Clínica, doutora e mestra em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da UFC. O currículo é extenso, ela também é especialista em saúde mental e psicologia clínica. Seja bem-vinda, doutora Ângela. Muito obrigada por ter retornado para o nosso Pode Florescer. Que saudade, né? Muito obrigada pelo Muita. convite, meninas. É sempre E uma honra muito obrigada a você. estar com vocês. E a primeira pergunta que a gente quer fazer é se as questões relacionadas à aparência física, ao corpo, ao rosto, ao cabelo, às roupas, se elas têm tanto impacto assim na nossa autoestima. E o que seria autoestima? Como você definiria autoestima? Boa noite. Boa noite. Muito obrigada por esse momento. Eu acho muito interessante vocês iniciarem com essa questão de uma performance socioestética, né? Ou seja, uma forma de validação ou avaliação de si, né? Mas autoestima caiu um pouco nessa forma de senso comum da gente compreender a autoestima desse modo, né? Mas se pensarmos um pouco, autoestima é o valor pessoal que nós atribuímos a nós, né? E a autoestima, ela não vem necessariamente de uma consciência de consumo ou uma necessidade de se sentir bonita ou não, ou estar obcecada pela aparência ou determinados tipos de acessórios ou performances nas redes sociais. A autoestima é algo que vem de muito longe, né? É longínquo. O que eu quero dizer com longínquo, né? Nós não nascemos com autoestima. Eu acho que no nosso outro podcast sobre, né, violência Sim. doméstica, eu cheguei a citar essa parte em que nós não nascemos com autoestima. Autoestima é uma forma de ir se manifestando, né, a autocompreensão de si. E o reflexo disso na sua autoimagem é uma construção, é uma manifestação existencial. E como isso se dá? Primordialmente nos primeiros vínculos que a criança tem e desenvolve assim que nasce. Esses primeiros vínculos se dão com pessoas mais próximas, geralmente com aqueles que cuidam da criança. Não necessariamente a mãe, mas alguém que ocupe esse lugar da figura materna, né? A gente vai falar a partir de agora relação mãe-bebê, tá? Mas sabendo que pode ser a relação com um cuidador mais próximo. Pode ser a avó, pode ser uma tia, pode ser a babá, ou seja, aquele que permanece mais próximo cotidianamente com a criança e que vai, de alguma forma, ser sensível o suficiente para poder decodificar as necessidades da criança, né? Ou seja, ela não tem uma autoimagem ainda
performada. Isso vai se performando na medida em que ela vai se desenvolvendo, né? Na medida em que ela vai tomando consciência de si. Mas ela só pode tomar consciência de si na relação com o outro, Elis. A criança, ela não começa a tomar uma consciência de si fora de um contexto relacional. Ela inicia nesse microcosmo social muito pequenino, que é a família, né? Ela começa a se compreender a partir da forma como o outro a compreende, como o outro pode decodificar suas necessidades mais básicas no início, né? Existem alguns marcos, vamos dizer assim, algumas temporadas existenciais que são muito importantes da gente assinalar, sendo como um marco ápice, ápice da formação da autoestima e da imagem corporal. Porque, na verdade, essas duas dimensões, elas estão entrelaçadas, elas não se dão de forma isoladas, né? Então, vamos lá, o bebê nasce, seus primeiros 28 dias de nascimento ainda é muito naquele estágio intrauterino, né? Muito fechadinho, confortável, muito sono, bem quentinho, mais dorme do que se alimenta. Às vezes, muitas mães se angustiam porque o bebê dorme mais do que se alimenta. A mamãe vai lá e acorda para dar a alimentação, pode ser ela natural, que é a amamentação, né? O peito, o leite materno, ou a fórmula. Então, há, nesse momento, uma certa, vamos dizer, dependendo da condição emocional da mãe, já há uma hesitação, né? Desses 28 dias iniciais, dele dormir mais do que realmente estar desperto, né? Ok. Nesse momento, ele não tem uma diferenciação de si, uma diferenciação da sua imagem corporal. Nesse momento, há uma fusão entre o self materno e o self do bebê. Ou seja, sem essa diferenciação, a noção de eu é bem rudimentar ainda, né? À medida que o tempo vai passando, e a maturação do sistema nervoso central vai consolidando uma espécie de nuances de separação entre a mãe e o bebê, tá? Então, no início, ele se vê como sendo uma coisa só, uma fusão, vamos chamar simbiótica, entre mãe e bebê. Após mais ou menos com 30 dias de nascido, há uma noção de eu ainda ligado, né, à mãe, ou seja, não é mais uma coisa só, né? Quem fala isso é Margaret Mahler, Melanie Klein, né? É todo um conjunto de teóricos, né, que vem da psicanálise britânica e que também tem uma relação bem importante com a fenomenologia, e, sobretudo, a fenomenologia hermenêutica heideggeriana. Então, vamos lá. Logo após esse estágio da simbiose total, a noção que o bebê tem ainda lá dos 30 aos 60, 90 dias, é que há um outro que não é só uma fusão única, há uma noção de outro, mas ainda não é separada. Ainda compõe um mesmo self. Isso vai começar, de alguma forma, a se diferenciar o self materno do self do bebê quando ele começa a ficar em pé.
querer ficar em pé, durinho, no colo da mamãe, né? Ele vai começando a querer se escorregar do colo e ir para o chão para engatinhar. Então vamos lá, quarto, quinto mês aproximadamente, né? Ele vai já tendo uma noção e apropriação do mundo ao redor, né? E vai querendo se desligar do corpo da mãe. E isso é muito interessante, esse momento, né? Porque é o momento em que a simbiose mãe-bebê, ela vai começar a, de alguma forma, a se diluir e proporcionar para a criança que ela possa explorar, que ela possa alcançar o que está ao seu redor, à sua volta. Esse é um momento muito importante, né? Porque não pode proteger demais, não deve se proteger demais e também não pode, não deveria deixar à deriva, né? É assim, é ficar próximo o suficiente, né, para que ele possa, de alguma forma, olhar para trás, ver a mamãe dele ali, se sentir seguro e explorar o mundo. Então, é algo muito, muito especial. É muito profundo, porque nós nos constituímos como ser a partir do olhar do outro. Isso é inevitável. A partir desse olhar e a partir do amadurecimento natural da criança, né? E essa criança vai crescendo e as pessoas com que ela convive também vai aumentando. Né? O convívio vai aumentando. É de um microcosmo Sim, social bem pequenino, da relação com o cuidador, que geralmente é a mãe, vai se ampliando. Chegam os tios, as tias, o irmãozinho, a figura paterna, né? E isso vai sucessivamente aumentando. Com 1 aninho, 2 aninhos, já está indo para a creche, escola, né? Então, a tendência natural é que esse círculo social vá se expandindo naturalmente. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho para essa fase que eu considero lá dos 6 meses a 8 meses por aí, porque a gente não pode determinar tempos, mas marcos, temporadas nesse plano de desenvolvimento, né? A forma como a criança vai se diferenciar do ego materno, do eu materno, e vai começar a se compreendendo que ela é um ser separado e individuado da mãe, isso é importantíssimo. É aí que se dá não só a noção de eu, mas a noção de uma imagem corporal, vamos dizer, pelo menos tendo uma base de sustentação positiva, né? Mães que de alguma forma não têm uma condição de decodificar as necessidades da criança. Eu vou dar um exemplo, né? Muito comum nos nossos dias, de interpretar uma necessidade da criança como fome. É fome que a criança tem. E dá a mamadeira, dá a fórmula ou dá o peito como aleitamento materno, né? Então, vamos lá, primeiro, 2 meses, 3 meses, a livre demanda, né? Amamentação livre demanda. Mas isso vai evoluindo. E eles vão ter, os bebês, outras necessidades que não é comida, que não é amamentação, né? Mas se tem uma ilusão da forma de poder aconchegar ou
compreender o que essa criança necessita alimentando. Isso traz também uma questão de uma ativação muito importante nessa área perioral, né? A criança começa a compreender que as necessidades dela para serem supridas necessariamente é com comida, né? Então é muito relativo. O incômodo de uma criança pode ser gases, pode ser necessidade de arrotar, pode ser, com certeza, né, cólica, podem ser tantas outras necessidades que não necessariamente o que a mãe ou o cuidador principal esteja imaginando, né? Seria muito interessante que essa sensibilidade ela pudesse ser, tivesse uma acuidade no sentido de o que ele está precisando. Será que ele está assim, tão enjoadinho, chorando? Não é necessidade de dormir? Será que não Esse é um... acolhimento já é ali um. Eu também estou doando a autoestima para essa criança nesse acolhimento certo. É mais ou menos isso para eu entender, para a gente entender. Quando eu acolho de acordo com a necessidade, eu estou ali contribuindo para a autoestima ou como é? Contribuindo para a autoestima, contribuindo para a diferenciação da imagem corporal. Sim. Né? É muito delicado, né? Vamos lá. Tem um pressuposto na psicologia que nós chamamos assim, mãe suficientemente boa. Ou seja, que o holding, a forma de poder atender a necessidade da criança possa ser naquela medida. Numa medida em que a criança se sinta satisfeita, mas não se sinta sufocada. Porque às vezes, numa necessidade de hiperproteção, desprotege mais do que está sendo sensível à necessidade da criança. Então, o olhar materno, o olhar do cuidador principal é muito importante. E, sobretudo, como a criança vai se diferenciando desse olhar que inicialmente era simbiótico, né? Era uma coisa só. Então, essas vicissitudes nas demandas da criança e na provisão dos cuidadores, ela é muito sutil. Muito, muito sutil. Então, a autoestima vai muito além. A autoestima de um adolescente, a autoestima de um adulto, vai muito além do que uma avaliação de si. Né? Ela diz da condição de ser como possibilidade. Né? Então, é quase que como se autoestima e autoimagem ela pudesse compor quem eu sou, a noção de eu, ou seja, a condição de possibilidade de um ser, ou seja, o senso de confiança, o senso de existência, a forma de lidar com o mundo, com o outro, com aquilo que me vem ao encontro, aquilo que me fala. O senso de autoconfiança é importantíssimo. Então, quando a gente fala de autoestima, nós não estamos necessariamente falando de um padrão sócio-estético, imagético e midiático. Não, necessariamente. Mas é por isso que a Naomi Wolf, ela vai falar justamente sobre isso, que a autoestima ela não é necessariamente isso, mas quando a gente fala em mulheres, a gente acaba fazendo essa associação muito forte da autoestima feminina com o corpo, porque a cada avanço das mulheres no mundo empresarial, no mundo dos negócios, no mercado de trabalho, vem uma maneira de tentar fazer com que essa mulher se sinta enfraquecida. E aí, como você faz isso? Porque pela inteligência você não consegue acessar. A mulher sabe que ela é inteligente, a mulher sabe que ela consegue fazer um trabalho, performar tão bem quanto o homem. Aí você acaba fazendo essa associação com a imagem para desestabilizar essa mulher. Porque a mulher, como todo ser humano, envelhece, carrega marcas do tempo. Então, você fazendo
essa correlação muito forte entre a imagem feminina e um padrão físico que é inalcançável, você consegue minar essa autoestima feminina e fazer com que a mulher perca tempo ali, tempo, energia, dinheiro, com muitos aspectos da vida que até hoje pertence um pouco ao homem, porque a gente tem todo esse movimento masculino também voltando para os cuidados estéticos, mas não como obrigação, como algo que eles buscaram. E na mulher não, é quase como se for, é quase não, é como se fosse essa obrigação que a gente vem desconstruindo de que a mulher tem que cuidar, porque uma mulher que não tá com peso ideal, uma mulher que não tá com a unha feita, uma mulher que não tá com o cabelo arrumado, é uma mulher que não se cuida. Como assim é uma mulher que não se cuida? Quer dizer que se cuidar é só isso? É só cuidar da aparência? Então, às vezes, eu lembro até, teve um meme que viralizou na internet, que era a mulher, ela estava sem maquiagem, era alguma criadora de conteúdo, ela estava sem maquiagem e foi tirada uma foto e as pessoas, meu Deus, ela tá péssima, ela tá péssima. Ela, como assim eu tô péssima? Eu tô me sentindo ótima. Eu nunca li tantos livros, eu nunca fiz tantos cursos, eu nunca me senti tão inteligente, tão poderosa. Só porque eu fui reconhecida e tiraram uma foto comigo, eu sem maquiagem, todo mundo, meu Deus, ela tá horrível, ela tá péssima. Isso é muito cruel. Então, essa associação à imagem é muito perversa e a gente tem que mostrar justamente que você trabalhar a sua autoestima não é só você cuidar do seu físico. Você tem que cuidar de todos os elementos que compõem o seu ser. Então, ali, o lado mental, o lado físico também, se é algo que te preocupa, se não, você vai estar sempre correndo atrás desses padrões estéticos inalcançáveis e vai sempre acreditar que tem algo errado com você e não tem. Eu acho, Ângela, não sei se eu tô certa, hein? Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que a autoestima, quando você consegue ter ali aquela autoestima, é você não ser movido pelo seu comentário. Pelo comentário do outro que disse que eu tava sem maquiagem. É como eu falei pra Manu hoje. Eu falei, Manu, eu acordei com espinha. Eu me olhei no espelho, eu falei, meu Deus, tô com espinha justo no dia da gravação. Vou fazer uma maquiagem, vou disfarçar. Meu cabelo não tava bem, eu não tava me sentindo boa. E aí eu parei ali um momento e refleti. Tudo bem, eu não me senti bem nesse momento, porque eu não estou me vendo, tô me vendo com espinha, não tô gostando do meu cabelo. Acordei com um dia difícil, que você olhou e não se viu. Mas tudo bem. Isso é que não pode me deixar de sair, isso que não pode me deixar de agir, entendeu? Eu não gostar de alguma coisa me faz humana, porque senão eu não seria humana se nada me abalasse na vida. Mas a minha autoestima é eu sair mesmo sabendo que o dia não tá bom, é eu sair mesmo com você dizendo hoje você tá feia, e tudo bem você me achar feia. Tá tudo certo, mas eu sei que eu não sou. Isso não me abala. Então, eu acho que o olhar do outro, ele só vai realmente abalar você, e até o seu olhar também, quando você não tem a sua autoestima. Quando a sua autoestima está baixa, por exemplo. Porque eu preciso saber quem eu sou, independente da minha espinha, independente do meu rosto sem maquiagem. Eu preciso reconhecer o meu lugar, certo? Independente do que aconteça, do comentário, do olhar do outro. Pronto, eu acho que é isso que eu entendi de autoestima. Então, se a sociedade, eu sei que tudo isso tem um peso. O que a sociedade exige de mim, de um padrão físico, de um padrão de trabalho, de um padrão de... Quando a gente fala de todos os parâmetros, de inteligência, de comunicação, eu sei que existe um parâmetro esperado, mas se eu for deixar que isso me abale, eu vou precisar trabalhar a minha autoestima. E eu preciso saber também que nem sempre eu seria a mais bonita, a mais inteligente, a melhor. Não sim. tem como uma pessoa ser sempre a melhor em todos os ambientes. A minha autoestima, ela não pode ser abalada com todos os comentários. Mas assim, não importa. Tem gente que diz assim, eu não vou pra praia com aquela amiga, porque aquela amiga, ela é muito magra, ela é muito bem feita, então eu não vou pra praia com ela. E o ideal é que você não deixe de fazer nada, porque tem alguém que é melhor do que você em alguma coisa. Porque você tem que reconhecer o seu lugar. Quando você sabe o seu olhar que você tem para você mesmo. Então, é isso que eu quero que você fale. O que a gente tem entendido de autoestima e que está errado? E o que não está certo disso? Não é só padrão físico, mas quando eu falo da avaliação do olhar do outro para mim, entendeu? Pois é, Elise, Manu, eu acho que está tudo invertido nesse mundo. Sim. Tudo muito invertido. Né? Tudo muito carregado na aparência. Existem parâmetros para tudo, né, Ângela? Tudo muito carregado. Não tá só na aparência,
inteligência, tá na comunicação, tá na inteligência, tá no seu padrão, no seu dinheiro, tá tudo. Na sua profissão. Na sua profissão, se você Sucesso. trabalha, se você não trabalha, se você tem muito dinheiro, qual o carro que você tem. Então, assim, são muitos parâmetros e se você quiser alcançar aquilo tudo, não vai dar certo. Porque é o outro que está colocando aquele parâmetro, não é você que colocou o seu parâmetro. Então, é isso que eu tô querendo saber. Qual é essa linha de raciocínio da autoestima que faz a gente entender? Eu preciso trabalhar melhor minha autoestima? Tudo bem, começa na infância. Mas onde é que eu, na fase adulta, consigo reconhecer que eu preciso trabalhar minha autoestima? Que eu preciso elevar? Geralmente eles, quando eclode uma crise. Pela minha experiência como psicoterapeuta, né, quando há eu preciso me cuidar, minha saúde mental, é quando se eclode uma crise. Aquilo que ficou deficitário lá atrás, aquilo que ficou como uma falta psicoafetiva importante. Que vai afetar nos relacionamentos também. Vai afetar, na verdade, ao longo da sua esteira existencial. Né? Lá é um horizonte. A gente nasce a partir de um horizonte sedimentado de sentidos. Ali a gente vai se compreendendo. Como o mundo é, como o outro me enxerga, né? Como o outro me sente valioso, eu vou me sentir valiosa, porque as pessoas me compreendem como sendo valiosa, né? Então tem uma contribuição inequívoca do olhar do outro. Isso é fato. Mas isso em algum momento vai se diferenciando e você vai conquistando a autoconfiança. Mas a autoconfiança é autoestima? Sim. A autoconfiança, ela é basilar para a autoestima. Porque é a forma como eu vou sustentar a minha lida com o outro, com o mundo, com as demandas, com as questões que vêm ao meu encontro e que me falam, né? Então, é algo muito complexo, né? Todos nós temos autoestima. Ah, aquela pessoa não tem autoestima. Não, isso não existe. Ah, aquela pessoa ali não tem personalidade. Não, isso não existe. Todos nós temos autoestima. Todos nós temos um valor e um senso de atribuir valor pessoal. Então, nós temos autoestima, sim. Né? Temos personalidade, sim. Então, na verdade, o senso comum, às vezes, confunde bastante. Mas eu gostaria de recortar uma fala de vocês que eu achei muito, muito pertinente, muito interessante. Quando vocês falam da mulher, de alguma forma, e agora os homens também, cair nessa armadilha que eu acho diabólica, né? Esse festim diabólico nesse mundo que está bem adoecido, né? Rede social, ficar se comparando, não ir para uma praia, não ir para um encontro com os amigos, porque aquela amiga magra vai estar lá, né? Comparação, mais De uma comparação. Vez, né? Assim, eu gostaria de não generalizar, porque nem todas nós, mulheres, cairão nessa armadilha, nessa problemática, né? Essa problemática, na verdade, acontece e chega até as vias do adoecimento quando o que lá atrás não ficou consolidado de forma satisfatória. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A questão dos abusos infantis. Bullying. Dentro dos abusos infantis, nós temos o abuso sexual, o abuso emocional, abuso espiritual e o abuso enquanto violência mesmo. A forma, né, de como a criança ela vai ser repreendida. Toda criança ela é devassável
na sua inocência, na sua capacidade de compreensão e simbolização. Determinadas experiências traumáticas podem interferir diretamente no senso do autoconceito positivo de si. Né? Nós estamos falando da relação materna, inicial, separação, individuação, imagem corporal, mas, na verdade, nós temos que ver o ser humano, na verdade, como um horizonte de possibilidades. Então, muitas outras demandas, vamos dizer, furtivas, demandas que eliciam uma falta, um trauma, isso vai ter impacto direto na forma como eu me compreendo, na forma como eu me vejo, na forma como eu atribuo valor pessoal a mim. O impacto é direto. Então, nem todas as mulheres vão ser cooptadas por esse apelo imagético, midiático. Nem todas. Todas. Os procedimentos estéticos, como nós estamos presenciando nas redes sociais. Mas essa que não vai se entregar a essa apelação midiática da parte corporal, essa teoricamente se caracteriza com uma autoestima elevada ou não? Só para eu compreender. Tem um psicólogo que é o Jordan Peterson. Ele é bem famoso nas redes sociais. E ele critica muito essa questão da autoestima. Ele diz que, na verdade, é algo que tem que ser reconhecido como não existente, porque a autoestima é esse valor que a gente reconhece a si. E existem as pessoas que conseguem enxergar o valor que elas possuem e, por saberem que são inferiores, podem ali ter alguma insegurança, mas não por terem baixa autoestima. Não existiria isso para ele. Existiria, sim, uma compreensão da realidade e essa pessoa, a partir do reconhecimento de ser inferior, poderia buscar uma melhora. Então, se ela é menos inteligente, se ela tem menos dinheiro, se ela é menos bonita, melhorar a sua segurança para acessar aquele local. E aí, eu nem estou dizendo que eu concordo com ele, não. É só porque quando você falou, Ângela, que todas nós carregamos autoestima. Fez sentido, por isso que eu estou trazendo essa compreensão dele de que não... Isso, de que não... uma métrica, nenhuma métrica... Isso. Não tem como medir autoestima, isso, né? aí Mas ele falaria isso. Falar em alto e baixo? Aí quando ele fala isso, quando as pessoas dizem, então isso é baixa autoestima. Aí ele sempre critica, ele fala... Parem de querer reduzir a compreensão das pessoas à questão de autoestima. A pessoa, ela tem que conseguir reconhecer a realidade. E a partir da realidade que ela reconhece, ela pode ter uma falsa impressão da realidade, então ela ser inferior, mas ela se sentir superior, ela ser inferior e não se importar, porque ela sabe que dentro da inferioridade naquele espaço, ela pode não ser inferior sempre, e ela se sentir inferior e não se importar porque ela sabe que consegue melhorar. Então, Olha, Manu, eu preciso falar. Fale. Toda teoria que se torna absolutista, assim, eu acho que nós temos que colocar um grande ponto de interrogação e questionar. Concordo. Porque nós somos seres singulares. Cada um, ao seu modo próprio, vai ter uma autopercepção de si e uma condição positiva no seu ser. E isso vai para todas as dimensões do existir humano. Então, teorias que vai trazer uma absolutização, vai trazer algo que vai generalizar, eu recuaria. Eu colocaria um pezinho atrás e lançaria uma questão sobre isso. Né? Cada um tem um modo próprio de ser. Sim. Ao seu modo de ser, não é que ela vai ter uma autoestima alta ou baixa. Ela vai ter uma forma de se atribuir valor de uma determinada forma, de um determinado modo. E isso não existe uma métrica. Eu ia falar exatamente só baixo isso. ou alto, né? Essa visão dicotômica do baixo e do alto.
Não, ela vai descrever como é para ela ser quem ela é sendo. Porque, na verdade, nós nunca estaremos prontos e acabados, né? Nós somos um devir Sim, aí é o em quê? constante movimento. Então, essa questão que ficou, de alguma forma, na história de vida, né, na história da pessoa, e que traz uma. Prejudica, né, traz uma falha, traz algo que prejudica na atribuição desse valor pessoal, isso pode sim, claro, ao longo do tempo, e sobretudo se ela tiver consciência de que isso está trazendo prejuízos significativos para a sua vida, ela vai cuidar disso. Ela vai buscar ajuda, ela vai buscar cuidado, porque isso já está interferindo nas suas várias dimensões do viver e trazendo prejuízos significativos, né? Então, cada um, ao seu modo, vai falar da sua autoestima. Deixa eu dar um outro exemplo, né? Eu falei dos abusos infantis. Abuso infantil não é só abuso sexual, né? A gente já viu que tem várias formas de algum meio de macular a inocência de uma criança, que naquele momento ela não teve condições de simbolizar, ela não teve condições de elaborar, tá? Vários pacientes que demonstram, né, uma certa forma de não eu, ou seja, de não ser quem se é, e cria e vai construindo uma performance, vai construindo um outro modo de ser para ser apreciado, para de alguma forma ser valorizado, receber afirmações externas, né? Ou seja, é como se não fosse por si suficiente, mas dependesse da avaliação do outro e da validação. Não só avaliação, como validação. Né? Nós já começamos a compreender que o senso de estima está prejudicado. Para vocês verem que não passam por um viés somente socioestético, né? Passam por questões muito profundas, né? Recebi uma paciente que estavam durante anos com acompanhamento nutricional, tendo fazendo atividade física regularmente, mas desenvolveu uma obsessão pela imagem corporal e pelo percentual de gordura que o nutricionista compartilhava com ela, né? Ou seja, ela se tornou obcecada por diminuir esse percentual de gordura. Aí, se você me perguntar, Ângela, na infância dela, como é que a dinâmica familiar lidava com a performance, com a forma espontânea dela ser? De uma forma repressora, de uma forma em que desde cedo ela já passou a ir para médicos e dietas hipocalóricas, uma criança com 9, 10, 12 anos de idade, né? Ser receitada as dietas, muita atividade física, porque o pai dizia que ela era muito gorda e que já ela iria entrar na adolescência e que ela não conseguiria ter um namorado. Então, nós temos essa condição predisponente, né? O tempo passa, aí vem tudo. Entrada na faculdade, né? A pessoa começou a ficar com vergonha, né? A desenvolver uma vergonha da onde morava, que não era no circuito conhecido Aldeota, Meireles, Varjota, alguma coisa assim, né? Começou a sentir vergonha onde morava. Passou por bullying
também na escola, né? Na universidade, começou a performar e dizer que o endereço dela era o endereço de um parente, mas não o da casa dela. E, pasmem, essa pessoa iniciou o processo psicoterapêutico comigo, vomitando pelo menos de 3 a 4 vezes por dia. E o nutricionista continuou fazendo as medidas antropométricas e dizendo que ela ainda estava com uma condição, uma compleição corpórea cuja gordura estava acima da massa magra. Ou seja, essa pessoa vomitando, bulímica, e um profissional de saúde, né? Antes, o nutricionista, ele não é um profissional da estética, ele é um profissional de saúde. Ou seja, a bulimia não foi vista. E, sobretudo, o que não foi visto também foi a personalidade obsessiva compulsiva, de base, e com um quadro de ansiedade e incomorbidade severo, severo demais. Então, quando eu digo para vocês que está tudo invertido, né, que o mundo está muito louco, né, o que eu quero dizer é que valores humanos estão sendo sobrepostos a performances, a estética, a, como se diz, Percentual de gordura. percentual de gordura. Gente, ser humano não estão objetificando o ser humano através de um padrão idealizado, construído historicamente, que isso é uma construção da indústria da beleza. A Naomi Wolf fala isso, ela traz esses relatos de transtornos alimentares e fala nesse padrão de beleza, o mito da beleza. O nome do livro dela é O Mito da Beleza. Por que mito? Porque é uma construção, é uma ficção. A sociedade constrói esse padrão de beleza que é inalcançável, insustentável. É insustentável. E faz né? com que mulheres brilhantes acabem se perdendo em busca de algo que não tem como e se percam nesses transtornos alimentares que são muito comuns, são muito perigosos. E ela diz que foi esse reconhecimento do aumento dos transtornos alimentares nos Estados Unidos que a fez reconhecer a importância de escrever um livro, mostrando essa construção do padrão da beleza, para que a gente entenda que o nosso valor não pode estar associado à nossa imagem. Que a gente tem muitos outros elementos que nos tornam valorosas. E aí, se você reconhece que te faz bem cuidar de você, cuidar da sua aparência física, fazer um procedimento estético, tá tudo bem. Desde que aquilo não te leve a buscar algo que você não tem como alcançar. Então, se eu sou uma mulher de 41 anos, eu não posso ir na minha dermato e falar, eu quero esticar a minha pele para parecer que eu tenho 20. Eu não vou parecer que tenho 20, eu vou parecer uma mulher de 40 que fez procedimentos exagerados e está deformada. Então, mas esse bom os procedimentos exagerados, quem faz? Médicos, profissionais de saúde. Profissionais de saúde. É muito louco isso, Ângela. Pessoas com dismorfofobia. Sim. Vigorexia. Né? Ou seja, transtornos que são, vamos dizer, primos dos transtornos alimentares, porque envolve um padrão obsessivo e compulsivo de querer algo. Né? Obsessão, que a gente diz, é pensamento intrusivo acerca de algo. E compulsivo é o fazer. Então, o espectro obsessivo-compulsivo envolve o pensamento e o comportamento. Né? Não sabia. Interessante, né? Isso, obsessão é pensamento. Não sabia. Pensamentos intrusivos, no caso aqui vamos dizer sobre beleza, malhação, dieta ou comidas saudáveis, ditas saudáveis, né? E a compulsão, que vem em combo, né? Obsessão, compulsão, é a ação, é o fazer, é o ir atrás, é o ficar 3 horas na academia, é comer compulsivamente e
purgar, ter práticas inadequadas de controle de peso, né? E comportamentos alimentares anormais. Então, isso são comportamentos, né? Faz parte do espectro compulsivo e a obsessão, o pensamento. Então, como eu disse para vocês, né? Gente, falar de autoestima, imagem corporal é muito, muito complexo, porque não é só uma questão de identificar se é baixo ou alto. A gente já viu se não é baixo ou alto. Vai de acordo com cada pessoa. Cada um desenvolve um modo próprio, singular, de se autocompreender. Então, a gente já vai para uma condição existencial, né? Então, a autoestima não é uma coisa que está desconectada, descolada da sua forma de ser. Não. E nem tampouco a autoimagem. Quanto mais essa autoestima é empobrecida, maior é a insatisfação com a imagem corporal. Elas são diametralmente opostas, né? Compreenderam o que eu quis dizer? E vai tornar, sim, essa pessoa como refém de dietas milagrosas, refém de medicamentos, que hoje vocês veem o caso do Ozempic. Pessoas que têm diabetes, que precisam do Ozempic, às vezes falta Ozempic no mercado. Porque a pessoa começa a usar o Ozempic porque vai para um casamento, ou vai para uma formatura, ou vai para algum tipo de confraternização. Eu quero daqui a um mês perder tantos quilos. Né? É uma inversão de valores, é uma coisa paradoxal, muito séria, muito importante. Né? É uma questão de saúde pública. Volto, né, a falar, não na época da violência doméstica, uma questão de saúde pública, também o que está acontecendo com essas modificações corporais. Tem um livro da Ana Vilhena que se chama O Intolerável Peso da Feiura. Olha só, nós já não estamos mais falando sobre ser gordo ou ser magro. Ela entrevistou mulheres de comunidade e foi tentar compreender. Ela é psicóloga com mestrado e doutorado em antropologia, ela é da PUC do Rio de Janeiro, e ela começou a compreender que o que é beleza e o que é feiura. O que é se sentir feia? Mas o que é se sentir feia? Feia em relação ao quê? Então, nós estamos sempre convocando para um aspecto que é relacional. Inevitavelmente é relacional. Esse padrão de beleza construído historicamente, socialmente. Isso é uma construção social, na verdade. Se a gente tem a Idade Média, se a gente pegar esse recorte de tempo, né, Idade Média, entrada ali no Renascimento, Iluminismo, o padrão de beleza à época eram mulheres volumosas. Aquele era o padrão de beleza, porque constatava, né, tinha um contraste com a mulher que era magra e passava fome. Então, tem uma condição social aí também importante, né? Hoje, a mulher é magra porque ela tem condições de ter uma alimentação saudável, de se exercitar, ter bons hábitos saudáveis, né? Bons hábitos alimentares, etc. Aí se construiu, foi se modificando com o tempo, né? Então, volto à pergunta. Hoje, nós somos livres? Não, a Naomi Wolf, ela responde essa pergunta. Ela fala justamente que nós não somos livres porque nós estamos presas a esse padrão estético inalcançável. E enquanto a gente não tomar essa consciência e lutar contra isso, nós nunca seremos livres.
porque nós alcançamos muito no campo profissional, alcançamos muito também no campo da maternidade. Hoje a gente já admite que mulheres digam que não querem ser mães, que mulheres digam que não querem casar, mas a gente ainda tem dificuldade em admitir que uma mulher não seja bonita, que uma mulher não arrume o cabelo, que uma mulher não... A gente tem isso de, é desleixada. É desleixada por quê? Eu gosto. Eu tá aqui. A gente ia falar sobre autoestima, eu brinquei. Eu vou toda de rosa, porque eu vou falar de autoestima, porque eu sou perua. As geminianas aqui. Eu de preto. Então, eu tenho esse lado mais perua e tudo. Mas se eu não tivesse, aí eu seria descuidada porque eu não tenho? Pois eu quero Não é saber muito louco. qual é a figura dessa mulher, e obviamente que isso muda, que está presa. Você é presa a esse padrão de beleza, de que coloca a sociedade. Como é que eu caracterizo essa mulher que se considera presa? Toda mulher se considera presa nesse padrão? Você vai ter que perguntar para cada uma delas. Eu me considero presa, porque eu me é- incomodo de usar biquíni na praia. Eu uso biquíni na praia, eu fico com as minhas filhas, mas eu fico incomodada. Para cada uma delas. Porque, como eu disse para vocês, eu costumo dizer assim para os meus alunos, gente, quem generaliza não especifica. Sim. Tenham muito cuidado, pezinho atrás, com teorias que uniformizam, que dão aquele tom de verdade absoluta. Então, você vai ter que perguntar para cada uma dessas mulheres. Mas você me fez uma pergunta direta. Ângela, você pode Você se repetir? considera presa nesse padrão de beleza que é estabelecido pela sociedade? Eu quero saber qual é a relação desse padrão que a mulher que se sente presa, e eu sei que cada pessoa é uma pessoa, mas assim, no geral, será que eu posso falar isso no geral na psicologia? Essa mulher que se sente presa num padrão na sociedade do estético, qual é a relação com a autoestima? Igual com a mulher que aceita o abuso da violência doméstica. Qual é a relação com a autoestima? É uma relação empobrecida, Elis. É uma relação empobrecida. Empobrecida, deficitária. Ela precisa olhar para quem ela é, para como ela veio se constituindo e se concebendo, né? Como ela foi se compreendendo nesse mundo. Pronto, aí outra pergunta antes que eu esqueça. Com a maturidade, a pessoa que nasceu teve a mesma infância, mas com a maturidade, na linha do tempo... uma mulher, por exemplo, eu já me preocupei mais com a opinião do outro, mas eu fui a mesma menina que nasceu e que teve a mesma infância. Então, na adolescência, na fase adulta, eu tive mais preocupações com o olhar do outro, com a opinião do outro. Sim. Com o passar do tempo, isso cada vez me interessa menos. Eu tô falando isso muito verdadeiramente. Sim. Certo? Mas a minha autoestima... Como é que, com a maturidade, a autoestima também, ela aumenta? Eu preciso entender, porque eu tive a mesma infância, a mesma história, não fiz nenhuma terapia nesse momento, da infância à fase adulta, e eu consigo entender com mais clareza que o olhar do outro é o olhar do outro. Algumas coisas me abalam, sim, mas é uma coisa que eu consigo trabalhar ali numa velocidade muito maior do que antes. Sim. E aqui eu vou começar minha terapia, né? Porque terapia é caro e eu preciso dessa terapeuta aqui. Então eu quero compreender isso. Na linha do tempo, como é que essa autoestima ela funciona? A maturidade, ela lhe traz uma visão melhor disso? Não sei, ela vai dizer que não sabe. Depende. Sim, eu posso não. falar do seu caso singular. Sim, pronto. Você está me dizendo que você nunca fez terapia e que ao longo do tempo, com o seu amadurecimento, você foi tendo discernimento do seu valor, da sua autoestima, da sua autoimagem. Essa é a Elis. Mas nós não podemos dizer isso em relação a Manu, em relação a mim ou qualquer outra. Sim. Agora você me fez Mas uma não pergunta existe nenhum direta. estudo que traz isso, que a relação da autoestima com o tempo, com a Vai depender maturidade. também do teórico que você se embasa. Como eu disse, se você for no Jordan Peterson, ele vai dizer que não é uma questão de autoestima, que é uma questão de, por exemplo, se aceitar melhor. Não porque você se sente mais confiante, mas às vezes porque você ainda se enxerga inferior, mas aceita melhor a sua inferioridade. Sim. Às vezes é uma questão de não conseguir enxergar a realidade. Às vezes é uma pessoa que tem uma distorção
da realidade, que se enxerga melhor do que todo mundo, sendo que ela não é. Então, também acho que passa pelo teórico a quem você pergunta, né? A quem você vai seguir. Se seria essa correlação com a autoestima é generalizar, muitas vezes, né? É complicado. Não, porque às vezes eu tenho um estudo que traz uma Sim. resposta para isso, né? Os estudos, eu não sei. Será que tem algum estudo que traz essa resposta? Eu vou falar a partir do campo no qual eu sou expertise. Sim. Tá? A partir da fenomenologia existencial. Nós somos seres em abertura. Ou seja, tudo aquilo que nos fala e nos vem ao encontro, ele é compreendido e interpretado na nossa condição de poder ser. Tá? Poder ser, a gente olha para um horizonte e existem muitas possibilidades na condição de poder ser. Então, no que você nos coloca, Elis, é também muito interessante, porque sim, a reparação de uma problemática com a autoestima, ela pode vir a partir das experiências que você tem no porvir. Você não precisa necessariamente ter que fazer psicoterapia. A questão da psicoterapia é tratamento, né? Eu sempre digo também para os meus alunos, gente, psicoterapia não é uma conversa informal, não é uma conversa social, é uma escuta profissional, é um tratamento. Tratamento psicológico é um tratamento na área de saúde mental. Se a pessoa que traz na sua demanda, né, essa autoestima empobrecida, é porque de alguma forma isso está trazendo prejuízos significativos para a sua vida. Tanto na vida profissional, como na vida socioafetiva, tanto na vida estudantil, na vida social, familiar, está trazendo prejuízos. E isso emerge uma crise. E a pessoa vai procurar tratamento, vai procurar ajuda, né? Como você bem falou, Elis, Ângela, eu nunca fiz psicoterapia e eu acho que é caro. Aí eu quero ajudar Disse um que era pouco. caro, foi. Falou! Falou! Não seja lá, porque pode ser caro para alguém, não pode não. Não é? Pode. Mas vamos aproveitar esse momento Acabei com de saúde mental. Adoro esses cortes que eles não cortam. Adoro. É o melhor, né, na conversa. Porque assim, eu vou só... Adorei, amei. Amei demais. Eu só vou dar um exemplo para você. Você tem um problema de saúde. Você vai ao médico e ele lhe prescreve um medicamento. Você chega na farmácia. X reais o medicamento. Vixe, eu tenho que tomar por 90 dias que o meu médico prescreveu. Você vai diminuir a medicação, você vai cortar a medicação, quebrar, ou seja, para ser mais econômica no seu tratamento? Não, porque os resultados serão pífios. Sim, verdade. Entende? Então, essa questão de psicoterapia ser caro é muito relativo, né? Se tem tratamento nas clínicas e escolas, se tem acompanhamento psicológico no SUS, né? Eu sou terapeuta no âmbito privado, mas também trabalho numa escola de terapeutas, dando formação, dando supervisão. Nessa escola de terapeutas tem projeto social, ou seja, o projeto social, ele diferencia os valores de mercado. Então, tem todas as possibilidades de uma pessoa que precisa de acompanhamento psicológico hoje conseguir, entende? O que não dá é para quebrar o medicamento, tomar menos o medicamento porque ele é caro, porque não vai fazer efeito. Não é? Então, deixar de fazer psicoterapia, porque às vezes se tem essa impressão realmente, né, de que é muito caro e é inacessível.
E na verdade hoje não. Lá na minha época, quando eu graduei em 94, sim, né, nós tínhamos por uma ilusão, né, de que o acesso à psicoterapia era para poucos. 30 anos se passaram, o campo da psicologia hoje ele é demasiadamente extenso, né? E graças a Deus, que bom por isso, porque são muitas possibilidades sim de alcançar desde as pessoas com uma condição socioeconômica menos favorável, até aqueles que podem ter um processo terapêutico particular, privado. Essa analogia é genial, Ângela, porque a gente não pode formular fórmulas genéricas, mas eu acho que uma coisa que fica clara é que trabalhar na sua autoestima é trabalhar nas suas dores. Todas nós carregamos dores. E aí tem essas dores, como você disse, que te marcam de uma maneira tão profunda que você fica impossibilitada de agir. Se isso acontece, você precisa fazer algo, você precisa buscar tratamento. A Sim. psicoterapia seria o tratamento pela fala, né? A cura pela fala, que é muito importante. Então, eu acho que dentre as maneiras, a pergunta na verdade que eu quero fazer é, dentre essas maneiras, para a gente acessar aquele nosso ser mais forte, o que é que eu posso fazer concretamente? Eu posso buscar ajuda profissional, posso buscar uma psicóloga, um psicoterapeuta, um psiquiatra, Pode. e mais o que eu posso fazer, que eu devo fazer? Vai ser recomendado de imediato para você, né? Atividades que lhe dão prazer. Adoro. Né? Sejam exercícios físicos, seja hobby, aquilo que lhe dê prazer. Não é só psicoterapia, não é só no caso de algum sofrimento psíquico mais sério, mais importante, um caso de uma psicopatologia, como eu acabei de falar, né, obsessiva, compulsiva, vai precisar de um psicofármaco, mas sobretudo e aos pouquinhos, na medida do possível, a pessoa mudando o estilo de vida. Porque geralmente o estilo de vida é adoecedor. Verdade. Né? Geralmente é a pessoa em burnout, com depressão, ou seja, não tem condição nenhuma de se dar conta que está sendo atropelada e sugada por uma condição frenética, enlouquecida, que é o ritmo da nossa sociedade do desempenho, como diz o filósofo Byung-Chul Han. Eita, olha aqui o que eu tenho, olha o que eu tenho. Olha que lindo isso, né? Ele faz uma diferenciação bem bacana entre a sociedade disciplinar e a sociedade do desempenho. Né? Então, hoje nós começamos a nos autogerir e sermos o nosso próprio gerente. Ou seja, nós hoje nos cobramos por uma performance muito elevada. E nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para caminhar numa velocidade de uma inteligência artificial, do jogo cibernético, dos algoritmos. É interessante, você fala alguma coisa próximo a esse celular, ele está aqui, ó, ele não está ativado, né? Está no silencioso, tela bloqueada, mas já vai começar a aparecer coisas de autoestima aí nos celulares de vocês. É impressionante mesmo, assustador. É impressionante, né? Então, nós estamos numa era da técnica e, sobretudo, desenvolvendo um pensamento que é técnico. Já dizia o filósofo Heidegger, né? O mais importante nesse momento não é o avanço da tecnologia, porque isso é inegável. Isso a gente não tem como voltar atrás. Né? Mas é o desenvolvimento do pensamento técnico. E esse pensamento técnico vai objetificando o ser humano como um instrumento, como uma manualidade. Eu olho para o microfone, é um objeto. Né? Então, é esse pensamento de objetificação. E objetificação da mulher, sexualizada, padrão de beleza. E assim vai.
né? Então, esse pensamento, ele vai se inculcando em nós de forma insidiosa, sem que nós percebamos, temos uma compreensão sobre isso. E com a baixa autoestima, vamos dizer, uma autoestima prejudicada, se torna cada vez mais refém desse pensamento técnico objetificador, né? Então, nós estamos aqui hoje reunidas para falar sobre isso, para poder dizer sim e não. Não é só sim. Dizer não à técnica também. Não, eu não vou fazer preenchimento labial na minha vida. Eu não vou. Porque isso não faz parte do meu campo de sentidos, na qual eu me constituo, na qual eu me compreendo, na qual eu desenvolvo um autoconceito sobre a minha pessoa. Eu não vou fazer botox. Não vou. Porque também não faz parte do meu campo de sentidos. Agora, se vocês me perguntarem, Ângela, você vai se tentar sempre cada vez mais se alimentar bem, né? Ter aí uma adequação bacana na sua alimentação, fazer seus exercícios físicos, ter atividades que promovam cada vez mais prazer. Claro, isso para mim é o envelhecer bem. Né? Envelhecer bem, para mim, não tem a ver com procedimentos estéticos. Nós somos ser para a morte. Nós nascemos sozinhas, ninguém nasce por nós. É uma condição solitária, uma condição humana extremamente singular. Nós não vamos ter substitutos na nossa morte. Quando morrermos, iremos morrer sozinhas. Ninguém pode morrer por nós. Então, a existência que é nossa, nós temos uma tarefa inalienável de cuidar de quem somos. Nós somos cuidado. Porque ninguém pode existir por nós. É algo assim que eu trago para a nossa discussão e que tem tudo a ver com autoestima, com imagem corporal. Envelhecer bem, para mim, tem uma outra tônica, está num outro campo de sentidos, né? É poder viver, é poder experienciar as coisas com calma, é desacelerar. O que é muito difícil, né? O Byung-Chul Han, ele vai falar isso, que na sociedade do desempenho a gente não tem esse tempo para parar, refletir, desacelerar. E ele vai falar que nessa sociedade moderna capitalista, o nosso desejo é o de vencer a morte como aquilo que aniquila o que eu sou. Para que eu exista, eu preciso sobreviver. A sobrevivência passa pelo meio econômico. E esse meio econômico passa pela maneira como eu posso produzir capital. A beleza física sendo um valor, é lógico que o botox, o preenchimento, se torna ainda mais apelativo. Por quê? Porque é algo que eu sei que vai trazer valor para mim e com isso eu vou conseguir produzir mais capital. Então, eu tenho que ter esse cuidado de dosar. Não estou aqui condenando, até porque eu faço botox. Tenho, inclusive, tinha marcado hoje, desmarquei, mas já vou remarcar, Oh, meu Deus, olha onde que eu fui mexer no botox. Mas é conseguir fazer essa dosagem. Sim. Porque senão você entra nessa loucura de buscar algo que não tem como ser alcançado. Porque quando você eleva suas sobrancelhas, um exemplo, você sempre vai querer mantê-las arqueadas. Sim. Na hora que elas, naturalmente, o efeito do botox, o envelhecimento, você vai começar a olhar para o espelho e não se aceitar. O botox vai começar sendo um acessório na qual você não pode viver sem ele. É verdade.
Nenhuma crítica aos procedimentos estéticos. Faço limpeza de pele. Isso é um procedimento estético. Não é. Salvou. Não é. Tô Uso, brincando. né? Hidratantes, Sim. skincare. Nós estamos falando, né, gente, de algo muito mais sério, profundo. Sim. Nós estamos falando sobretudo, sobre alienação. Sobre cooptação do ser ao objetificá-lo. E daí você entrar em desespero, justamente por isso que leva esses quadros de depressão cada vez maiores. O Han fala sobre isso. Ansiedade, o Han fala, né? Isso. Ansiedade, depressão, os quadros emergentes de TDAH Sim. e burnout. São as 4 psicopatologias que ele cita na Sociedade do Cansaço, não é? E falando desse modo, desse espírito da nossa época, que é técnico. Byung-Chul Han, a tese de doutorado dele foi em Heidegger, né? Ele é um filósofo contemporâneo que tem faz eco diretamente com a filosofia hermenêutica, fenomenológica hermenêutica do Heidegger. É um brilhante filósofo que estuda a fundo os fenômenos sociais, culturais, que vêm passando por mudanças vertiginosas e que às vezes a gente não percebe, porque nós não conseguimos acompanhar a velocidade das mudanças. Quando você se dá conta, você já está dominada por um instrumental, por uma razão instrumental, por uma razão técnica, e que não se questionou sobre isso. A psicoterapia tem esse grande baluarte, né? Fazer com que você possa pensar e se questionar em coisas que até então você não imaginava. Exatamente. A filosofia do Han ela é importante porque ela vai te dizer que a sociedade está cobrando um preço para você viver. E se você não está disposto a pagar esse preço, você tem que parar e refletir. A gente fala muito sobre isso. Sai do piloto automático, né, Elisa? Elis fala muito, ela tem muito essa fala de sai do piloto automático e reflete sobre as suas decisões, para saber se elas são suas ou se elas são eco de alguém que nem tem tanta relevância assim na sua vida. E às vezes não é de alguém, é de um grupo mesmo, é do Sim. espírito da nossa época. Sim. Né? É muito interessante você estar lendo Byung-Chul Han. Tem o Psicopolítica dele, que é interessantíssimo. Sociedade da Transparência, No Enxame. É uma coleção bem legal. E tem um dele do Heidegger, sobre as tonalidades afetivas. Ai, deve ser. Do Heidegger, né? É incrível. Você gosta de Já psicanálise, anota. né? É uma coisa que pessoas eu não consigo. Coa. O olho brilha. Ângela, a gente tem que finalizar, porque a nossa produção está dizendo que já alcançamos o tempo, né, Samu? Mas foi incrível. Foi incrível. Trouxe pra gente refletir, pra pensar realmente sobre cada pontinho que foi levantado aqui e não generalizar. Ou pelo menos se afastar e questionar teorias que generalizam. Né? Eu acho que esse é o nosso fechamento, né, do nosso momento de hoje. Claro, agradecendo muitíssimo essa possibilidade de explicitação sobre autoestima, autoimagem, sociedade do consumo, né? Ou sociedade hipermoderna, sociedade do controle, do desempenho, né? Do sujeito do desempenho. A gente trouxe aqui uma fala muito que interdisciplinar. E eu quero agradecer muito a vocês por essa oportunidade. E deixar em aberto, né? Qualquer dúvida, né? Qualquer questão que possa surgir no YouTube, no Instagram, no público do Pode Florescer, trazer questões acerca disso, de vocês me contactarem, Perfeito. pedir referências bibliográficas.
Tamo Muitíssimo juntos. obrigada, muitíssimo obrigada. também. Quero agradecer mais uma vez. Você tem que voltar 1000 vezes pra gente falar. Falou em hipermodernidade, eu ia falar sobre. quero um podcast disso. Eu já ia falar sobre o Guilherme Lipovetsky. Eu queria falar e o Samu ficou só mostrando o tempo. Não, eu não vou entrar no Guilherme Lipovetsky, mas vai ter que voltar pra gente discutir isso. Mas antes de finalizar, eu quero dizer, Esther, meu amor, quando você assistir esse episódio, seu aniversário já vai ter passado. Mas estamos gravando hoje, seu aniversário é amanhã e a sua mãe é incrível. Feliz 18 anos. Você tem muita sorte de ter a doutora Ângela como mãe, linda, maravilhosa e que está aqui fortalecendo tantas mulheres. Feliz aniversário, Esther. Feliz aniversário, Esther. E é isso, muito obrigada a você que chegou até aqui. Curte, deixa no comentário alguém que você quer que a gente traga, ou um assunto que você quer que a gente aborde. Doutora Ângela, por favor, deixe mais uma vez o seu @, porque foi deixado na outra temporada. Aí a gente quer novamente o registro. Pois é. Para a gente entrar em contato, pode ser pela Escola de Terapeutas, Sim. que é o @espaço Dasein. Eu tenho que aprender para a próxima vez. Eu consigo nem pronunciar, Vai colocar na Elis. tela, né? A gente vai colocar Não na é tela, fácil, porque mas a gente vai aprender. Põe na tela. A gente vamos põe na colocar. tela. Viu, Samu? Na tela, tá? E é isso, Elis. Incrível. Até o próximo. Até o próximo. Muito obrigada. Beijo. Obrigada, Beijo. Ângela.